Olá, aqui é o Ricardo Piovan e vamos para mais um podcast. Vamos conversar como liderar pessoas que não aceitam ser corrigidas. E isso que eu vou falar, gente, serve tanto para a sua liderança aí dentro da sua empresa, você tem liderados aí na sua empresa, mas serve também para a sua liderança aí na sua casa, né? Como pai, como marido, como esposa, até mesmo como filho. Então, sei lá, você tem um liderado aí na empresa que o cara não está trazendo resultado, ele está errando, é muito claro para você aonde ele erra, e você fala com ele e ele não aceita. Ele não aceita que o problema é ele. Ou lá na sua casa, o seu filho está errando, a sua esposa, o seu marido está trazendo algum transtorno, algum problema, você fala e eles não admitem que eles estão errados. Então, vamos conversar sobre... Primeiro, por quê? Primeiro eu quero te falar por que isso acontece. E depois eu quero te dar umas 3 dicas de como você virar esse jogo. Como a pessoa começar a aceitar a ser corrigida e realmente ela mudar. Porque também não adianta nada ela aceitar que ela tem um problema e ela não fazer a mudança. Você vê, isso aqui está muito ligado ao feedback. Você dá um feedback para uma pessoa, seja na sua casa ou na sua empresa, e o cara não aceita esse feedback. Não, o problema não sou eu. Então, vamos primeiro falar o porquê, depois as dicas bem diretas assim para você poder trabalhar. Você já deve ter percebido aqui no meu podcast que eu adoro coisa assim muito direta. Sabe, não vamos ficar filosofando muito, não vamos ficar... vamos no ponto. Como é que eu viro esse jogo? Inclusive, se você já participou de um treinamento meu, seja ele de liderança, de vendas, de inteligência emocional, você já percebeu que o meu treinamento ele é muito prático. Se você ainda não passou por um treinamento comigo, eu vou deixar os meus dados aqui. É coisa muito prática. Faça isso, não faça isso. Simples assim. Então vamos lá. Por que as pessoas não aceitam ser corrigidas? Existem 2 pontos. O primeiro ponto é medo. Então assim, você dá um feedback para uma pessoa de algo ruim que ela está fazendo, ou ela sente medo ou tristeza. Medo é o sentimento primário. E aí vem um medo, vem uma tristeza daquilo que ela está ouvindo, só que se ela demonstrar medo, demonstrar tristeza, ela vai parecer fraca perante a você. Então o que ela faz? Ela veste uma máscara, ela veste a máscara da raiva. Para quê? Para esconder o medo e a tristeza que ela está tendo daquele feedback que ela está recebendo. E a raiva, gente, às vezes não é uma raiva assim, que sai quebrando tudo, não. Mas é uma raiva de, não, eu não aceito, não é isso. A culpa é do colega de trabalho, a culpa é da outra área do departamento. A culpa é sua, pai, porque você não faz isso, a culpa é sua, mãe. Sabe? Então, as pessoas, elas não têm inteligência emocional, elas sentem medo e tristeza. Medo e tristeza demonstra fraqueza. Na concepção dela, tá? Porque medo e tristeza não é fraqueza, mas na concepção dela é medo e tristeza. Então ela pensa, o inconsciente dela pensa, deixa eu botar uma raiva aqui para esconder o meu medo e a minha tristeza. E aí na raiva ela não aceita, não aceita, não aceita. Esse é um dos motivos. Só que existe uma forma de virar esse jogo. Tem um outro motivo, tá? Mas antes de eu falar o outro motivo porque as pessoas não aceitam ser corrigidas, observa você, tá? Nós estamos falando do seu liderado, do seu filho, da sua esposa, do seu marido, mas observa você. E você quando você recebe um feedback? E você quando alguém fala alguma coisa que tem que corrigir? Será que você não está sentindo medo e tristeza e para não demonstrar isso também não está indo com a raiva para cima das outras pessoas? Não está indo negar o que as pessoas estão falando? Pensa também em você. Você também recebe esses feedbacks. Outro motivo, gente, que as pessoas não aceitam é porque as pessoas não se percebem. Se você já ouviu, tem mais de 50 podcasts aqui para você ouvir, talvez eu já tenha falado um pouco disso em outros. De acordo com Freud e Jung, o ser humano ele se percebe em apenas 10%. Isso é uma média, tá? Quanto mais treinamentos você faz, quanto mais livros você lê, você se percebe mais. Então tem pessoas que têm uma autoconsciência muito grande, nossa, ela se percebe muito mais que 10%. Mas em média as pessoas se percebem apenas em 10%. 90% das coisas que elas fazem, elas não percebem. Ela está num piloto automático.
Existe um teste, há muito tempo eu não uso esse teste, o meu treinamento começou a ficar muito grande sobre treinamento de liderança, feedback, eu tirei esse teste. Mas existe um teste chamado Janela de Johari, e tem 4 tipos de pessoas que recebem feedback, e um tipo delas é o que chama de mancha cega. O que é mancha cega? Tem uma mancha na cara dele, nos olhos dele. Então, e essa mancha impede de ele ver os seus comportamentos negativos, aquilo que ela faz errado. Então, pessoas que são mancha cega, pessoas que têm muita dificuldade de perceber os seus comportamentos, você fala algo para ela, ela não aceita. Por quê? Não é porque ela é má, gente, é porque ela não percebe isso dentro dela. Ela não desenvolveu o autoconhecimento, ela não trabalhou isso dentro dela. Então, os 2 porquês as pessoas não recebem, ou é o medo e a tristeza, eu vou me travestir de raiva, ou é porque eu tenho pouco conhecimento sobre mim mesmo. Eu fiz pouquíssimos treinamentos sobre autoconhecimento, li poucos livros sobre isso daí, talvez meus pais nunca trabalharam isso comigo. Agora, não adianta a gente saber o porquê as pessoas não aceitam ser corrigidas. Nós temos que mudar esse jogo. E você líder, eu não sei se você é líder na sua empresa, na sua casa ou nos 2, eu vou te dar algumas sugestões de como você vira esse jogo completamente. A sugestão número 1 é o seguinte: você tem que criar autoridade perante essa pessoa. E autoridade não é ser autoritário, tá, gente? É essa pessoa te ver como uma autoridade. Essa pessoa te observar como uma pessoa que agrega valor à vida dela. Se você é um líder na sua casa e na sua empresa que agrega valor à pessoa, ela te vê como autoridade. E aí ela te ouve mais. Esse medo e essa tristeza não fica tão forte na hora que você dá. E como que eu crio autoridade, Ricardo? Como que o meu liderado me vê com respeito? Como que o meu liderado me vê como uma autoridade para ele ouvir as coisas que eu falo para ele? Simples, sirva o seu liderado. Servir. Não sei se você já leu o livro Monge o Executivo, ele fala sobre a liderança servidora. Eu vou te dar um exemplo, tá? Graças a Deus, né, as minhas atitudes, a minha equipe me vê como uma autoridade. Mas eu preciso estar sempre trabalhando isso daí. Então, por exemplo, nós estamos reformulando dentro da minha empresa, eu tenho uma empresa de palestras e treinamentos, e eu aprendi novas técnicas de vendas, e nós estamos reformulando a forma de vender. Nós vendemos bem, mas nós estamos buscando uma nova forma de vender os nossos treinamentos e as nossas palestras. E aí, os meus liderados, eles têm que mudar algumas atitudes, mudar alguns processos. Como que eu crio autoridade com isso? Eu reservo tempo para dar treinamentos para eles. Então, eu pego alguns vídeos que eu acho muito interessantes sobre aquele meu assunto e eu mando esses vídeos para eles e aí eu falo assim, hoje é segunda-feira, assistam esses vídeos até quinta-feira. Na quinta-feira às 14 horas, vamos conversar sobre esses vídeos. Eles assistem, eu assisto e na quinta-feira a gente começa a debater. E nesse debate, nessa conversa, eu vou adicionando valor à vida deles. Eles percebem que eles entraram na segunda-feira com um tanto de conhecimento e por causa do seu líder, na sexta-feira eles saem com, 10%, 15% a mais de conhecimento. Eu servi a eles desenvolvimento. Você está pegando a sacada? Se o seu liderado perceber que você reserva tempo para desenvolvê-lo, para ele ser uma pessoa melhor a cada dia, ser um profissional melhor a cada dia, ele começa a te respeitar muito mais. Ele começa a te ver como uma autoridade. E daí, na hora que você apresenta alguma coisa ruim, você dá um feedback negativo, a gente chama de feedback e desenvolvimento nele, ele te vê como uma autoridade. Então, uma forma de servir é essa, é você servir desenvolvimento para eles. E eles tendem a retornar isso para você em aceitar melhores feedbacks. Uma outra forma de você servir é você observar necessidades que eles têm. De repente, você tem um liderado lá do financeiro
e você percebe que o cara começou a fazer muita hora extra, ele não está conseguindo entregar o trabalho dele. Antes ele conseguia trabalhar das 9 às 18, entregava, mas agora, sei lá, de repente o volume de vendas aumentou, está tendo mais trabalho do financeiro para fazer, e de repente você ter uma conversa com ele e você servir alguma coisa a ele para que ele consiga sair às 18 horas. Sei lá, de repente o seu financeiro não faz... Como é que chama aquele negócio que você checa o débito e o crédito lá? Faz uma conciliação bancária. De repente a conciliação bancária é feita de uma forma manual. E isso está atrapalhando o trabalho dele, está fazendo com que ele trabalhe mais horas do que devia. Você vai lá e serve para ele um sistema, uma rotina tecnológica, um sistema para que consiga fazer a conciliação bancária de uma forma mais automatizada, e ele só vai lá e acerta pequenos detalhes. Quais são as necessidades dos seus liderados? Então, você líder tem que ficar observando o que está atrapalhando o liderado a executar um trabalho bem feito. Vai lá e sirva. Talvez é servi-lo de um feedback, é servi-lo de um treinamento que você mesmo pode dar, é servi-lo de uma conversa, é servi-lo de um equipamento melhor, é servi-lo de um software, uma rotina melhor. Eu estou falando desse negócio da conciliação bancária porque isso já aconteceu comigo, gente. Aí eu fui lá, peguei uma rotina lá, compramos uma rotina de R$400, implantamos lá, pronto, a conciliação bancária automática, e ficou menos estressante o trabalho da pessoa. Sabe, se você serve os seus liderados, eles te veem com mais respeito, com mais autoridade. E na hora que você for mostrar alguma coisa para eles errada, eles aceitam com mais facilidade. Sabe, a gente não pode ficar botando só a culpa no nosso liderado. O que eu, líder, posso fazer para reverter essa situação? Sabe, uma outra coisa que... isso aqui eu já falei em vários podcasts, eu vou dar uma repetida aqui, ó. É você começar, esse é o segundo ponto, é você começar a dar feedback positivo nos seus liderados. Sabe, ele não faz só coisa errada, ele faz coisa boa. Vai lá e flagra ele fazendo coisa boa, dá um feedback positivo nele. Na hora que você for dar um feedback de desenvolvimento, na hora que você for falar uma correção que ele tem que fazer, ele aceita com mais facilidade. Gente, às vezes ele não aceita ser corrigido porque você só está criticando. Cara, não é possível que você contratou tão mal, você foi tão mal na contratação que o cara não faça nada de bom. Toda vez que ele fizer alguma coisa de boa, vai lá e dá um feedback positivo nele. Na hora que você for corrigir, o subconsciente dele vai pensar assim: o meu líder é justo. Na hora que eu vou bem, ele fala. Na hora que eu vou mal, ele tem o direito de falar. Eu já te falei isso em outros podcasts. Sabe, você tem que criar respeito, criar autoridade. Olha, 2 dicas poderosas aí. Começa a servir esse pessoal. Ricardo, mas servir do quê? Observa eles, não seja um líder laissez-faire. No meu treinamento de liderança, nós trabalhamos 8 estilos de liderança e tem um líder que é laissez-faire, que é o líder ausente, é o líder que não está observando. Quais são as necessidades legítimas do meu liderado? O que eu preciso servir a ele para ele conseguir servir melhor o nosso cliente, que é o bem maior? Quais são as necessidades legítimas? Segunda dica, gente. Aplica feedback positivo nesse cara quando ele vai bem. Para ele sentir que você é um líder justo. E aí ele vai aceitar com mais facilidade o seu feedback de desenvolvimento. Eu tinha mais uma terceira coisa para falar, mas eu não vou falar. Eu acho que só esses 2 aqui, se você já acabar de ouvir esse podcast, começar a fazer isso daí, você vai ver que vai mudar o resultado. Na sua casa, eu acabei usando muito exemplo corporativo. O que você precisa servir mais o seu filho? Quais são as necessidades legítimas do seu filho, da sua esposa, do seu marido? Será que o seu filho, o seu marido, a sua esposa não fazem coisas boas também? Você não tem que dar feedback positivo para eles? Sirva mais eles. Dê mais feedback positivo. Na hora que você falar uma coisa ser corrigida, eles aceitam com mais facilidade. Se você gostou disso que eu estou falando, eu vou deixar aqui o meu contato, o meu WhatsApp, o meu e-mail, para você dar uma olhada no meu treinamento completo de liderança. Eu tenho um treinamento completo sobre liderar pessoas. Como você persuadir e influenciar pessoas ao bem comum. Liderar é influenciar, gente.
Você sabe o que tem que ser feito. Aí você tem que persuadir, influenciar, convencer as outras pessoas a fazer aquilo que você quer. Então eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, o meu e-mail. Se você está interessado em mais informações sobre esse treinamento, ou para você fazer esse treinamento de uma forma online, ou até mesmo a gente aplicar esse treinamento aí na sua empresa, entre em contato comigo, eu te passo as informações, a minha equipe também te passa as informações. Vamos trabalhar. Liderança não é só essa parte de feedback e de convencimento, tem um monte de outras coisas que a gente precisa trabalhar. Tô louco para trabalhar essa questão da liderança com você. Tô aguardando o seu contato, hein? Tchau.